Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo vamos falar sobre o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, 16 horas no Allianz Parque, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro, e esse jogão você verá na Globo TV aberta e no Premiere, aí no canal fechado. Esse confronto de muita rivalidade, já teve 319 jogos entre as duas equipes, né? O São Paulo venceu 110 vezes, o Palmeiras 106, foram 103 empates. O São Paulo marcou 409 gols, o Palmeiras marcou 412. Neste momento, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o quarto colocado com 38 pontos. O São Paulo também tem 38 pontos, mas é o quinto colocado. Perde ali na questão de saldo de gols, né? Porque o restante eles estão empatados ali. Então, muito equilíbrio entre esses dois times, que esse ano já jogaram por 3 vezes. E foram 3 empates, um no Campeonato Paulista, um na Supercopa do Brasil, onde o São Paulo foi campeão nos pênaltis, e um no Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Equilíbrio é que não falta, mas não teremos o encontro entre Abel e Zubeldia ainda nessa partida. Na anterior, o Abel estava suspenso, e nesta é o Zubeldia. Então, gente, o Zubeldia fora do banco, o Palmeiras também tem alguém suspenso, que é o Murilo, o zagueiro. Isso pode fazer com que o Abel mude o seu sistema de jogo. Mas qual time Abel Ferreira e o Zubeldia irão utilizar, né? Muita dúvida, ninguém comenta nada a respeito, tem assim aquelas questões que um jogador fala para usar razão, o outro para esquecer isso porque é clássico, e jogador quer jogar, essa é a realidade. E o Abel tem uma prioridade que ele descansou um dia a mais agora antes dessa partida do São Paulo, poderia até utilizar o time titular, mas ao mesmo tempo pensa num dia a menos que terá, porque joga na quarta-feira com o Botafogo, um jogo decisivo da Libertadores. E o Abel tem mais elenco do que o São Paulo para montar um time mais forte para enfrentar o São Paulo e jogando em casa com a força da torcida. O São Paulo, por sua vez, jogou quinta-feira no Uruguai com o time titular, descansou na sexta, treinou somente no sábado. Então, assim, provável que o Zubeldia vá utilizar um time reserva ou um time mesclado. Provável, mas não sabemos se ele fará isso. Por quê? Porque o São Paulo só joga na quinta-feira contra o Nacional no Morumbi. Então a situação é diversa, porque o São Paulo empatou com o Nacional. Então o São Paulo precisa de uma vitória simples para passar pelo Nacional. Já o Palmeiras precisa de uma vitória por 2 gols para passar pelo Botafogo. Se vencer por somente um gol de diferença, vai para os pênaltis. Então, os dois técnicos têm um ponto de interrogação aí, porque o brasileiro é muito importante. Eles estão ali praticamente juntos e já vendo ali o Botafogo, que vai enfrentar o Flamengo também, podendo um dos dois perder, e viu o Fortaleza vencer o Bragantino e tomar a ponta do campeonato agora com 45 pontos. Então, assim, eles não querem se desgarrar. E aí fica essa dúvida, qual time entrar. Por quê? Porque existe uma rivalidade muito grande entre São Paulo e Palmeiras nos últimos anos, né? Teve eliminação em Libertadores por parte do Palmeiras em relação ao São Paulo, teve eliminação do São Paulo 2 vezes em Copa do Brasil, tirando o Palmeiras, né? Então, assim, Campeonato Paulista que o São Paulo ganhou do Palmeiras, aí teve um Campeonato Paulista que o Palmeiras ganhou do São Paulo, desde que o Abel chegou. Então, a rivalidade entre esses dois times está muito aflorada. O Abel, por exemplo, perdeu 7 vezes e ganhou 7 vezes do São Paulo nos confrontos. E os demais foram empates, né, nos jogos que eles fizeram, se eu não me engano, 8 empates. Então, assim, é muito equilíbrio e os vizinhos de muro ali, né, duelam e se degradeiam de forma implacável nesses jogos, tamanha a rivalidade, tá, gente? Então, é difícil chegar aqui e cravar uma formação, tá? Nós vamos aqui trazer uma formação possível para vocês aí do Abel Ferreira e uma possível do Zubeldia, tá? O Abel Ferreira, que não conta com o Murilo, talvez tenha que mudar o sistema para 2 zagueiros. Por quê? Porque assim deixa um zagueiro pelo menos no banco. Então, talvez o Abel repita a dupla que jogou contra o Corinthians, né?
com Naves e Vitor Reis, deixando Gustavo Gomes no banco, por conta do jogo do Botafogo. Então, assim, nós vamos aqui simular um time do Palmeiras, provável, mas tudo pode mudar, tá, gente? Porque também o Palmeiras não conta com o Dudu, que se recupera fisicamente, além do Murilo, que está suspenso. Então, provável Palmeiras para essa partida pode ter, por exemplo, o goleiro Everton, o Giai ou o Marcos Rocha, o Naves, o Vitor Reis, o Vanderlan, Fabinho, Richard Rios e Maurício. No ataque, Felipe Anderson, Lázaro e Rony. O Éder Lazari, mas e o Estevão? O Estevão, ele é do time titular. Então, como ele vem de uma entorse, talvez o Abel não queira correr o risco de pôr o garoto nesse jogo já, sabendo do jogo importante que tem com o Botafogo. Por isso, essa dúvida toda, gente, tá? No ar, pairando aí, quem joga, quem não joga. O São Paulo, por sua vez, tem a volta de Igor Gomes, de Igor Vinícius, tá? Igor Vinícius na lateral direita é o grande nome aí para voltar, caso queira descansar o Rafinha. Então, o Zubeldia, que não estará no banco, mas é ele que monta o time, né? Tem essa grande dúvida se põe aquele time reserva totalmente, que foi muito mal no jogo passado, mas conquistou a vitória por 1-0, ou se põe um time mesclado com algumas peças mais fortes, dá um descanso ali de repente para o Caleri, que pode entrar o André Silva, dá um descanso ali para o Luiz Gustavo no meio campo, dá um descanso para o Rafinha na lateral direita. Por quê? Porque é sabedor que tem um dia a mais para preparar o time com o Nacional, né? Pode ali usar a sua zaga titular ou não, tá? Se for com o time reserva, que eu acho difícil, eu acho que o Rafael pelo menos deve jogar, né? O Rafael é o goleiro, ele deve entrar ali no gol do São Paulo. O Eric, ele tá com dores musculares, então o Eric não joga, tá, gente? Está fora desse jogo aí, certamente. Então, que São Paulo seria um São Paulo provável aí para usar no esquema que o Zubeldia tem usado ao longo dos seus jogos até aqui? Ele pode ter aí o Rafael no gol, com o Igor Vinícius na lateral direito, Sabino, Ferrarese e o Patrick, se for para o time todo reserva, tá, gente? Lisieiro, Marcos Antônio, Nestor, Michel Araújo, Wellington, Rato e André Silva. Eu, sinceramente, não acredito nessa formação aqui, tá, gente? Eu acho que o São Paulo até vem, mas vem com uma formação um pouco mais forte, tá? Eu acho que o São Paulo deve vir aí com uma formação utilizando o Rafael, deve usar na lateral direita o Igor Vinícius, na zaga eu acredito que usa o Arboleta e o Alan Franco, e na lateral direita o Wellington. No meio campo, Bobadilha, Luiz Gustavo, e aí dali do meio para frente talvez dê um descanso ali para o Lucas, e usa um Nestor ou um Michel Araújo, dá um descanso para o Caleri, tá? E entra com o André Silva, e aí usa o Ferreirinha de um lado com o Luciano do outro, ou usa o Ferreirinha de um lado com o Edson Rato do outro, tá, gente? Eu acho que o São Paulo vem com uma mescla mais forte, eu acho. E aí, se o São Paulo fizer algum resultado no Palmeiras no primeiro tempo, talvez aí o técnico vá mudando as peças para dar um descanso, tá? Essa é a minha opinião aqui, é mais opinião do que o time que vai entrar. Até porque os dois treinadores não estão divulgando que time vai entrar ou não vai entrar, justamente para criar essa expectativa de como eles vão montar esse embate entre eles. Então, assim, muita dúvida, gente. Somente 1 hora antes da partida saem as escalações e nós saberemos de verdade qual São Paulo enfrentará o Palmeiras, qual Palmeiras enfrentará o São Paulo. Na arbitragem, gente, aí mais uma polêmica, né? Rafael Claus foi escolhido para apitar essa partida. Rafael Claus, na última partida que teve entre o São Paulo com o Palmeiras no Allianz Parque, o Rafinha foi expulso, falou que ele era palmeirense, indicando que nas finais o Rafael Claus ajudou o Palmeiras a vencer os títulos. Então, assim, o Rafinha saiu muito indignado naquele jogo e eles vão se encontrar caso o Rafinha jogue. E aí a torcida do São Paulo fica ressabiada
com o Rafael Kraus apitando. E a torcida do Palmeiras fica mais motivada, porque normalmente ali o apito, né, do Kraus contra o São Paulo, fora de casa, normalmente tem sido benéfico ao Palmeiras, segundo a visão do São Paulo, tá, gente? Então, assim, vamos ver como se comporta o Kraus na partida. Esperamos que ele seja imparcial, faça um bom jogo e que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo também apresentem um bom jogo, não é verdade? Aliás, um bom jogo é que eu desejo para vocês aí do outro lado da telinha. E claro, depois do jogo aí, a gente trará as análises e comentários desta grande partida entre Palmeiras e São Paulo nesta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gostaram das informações? Deixe seu like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, tá bom? Valeu, um abraço!